combater essas facções narcoterroristas, e no centro desse debate figura nesse momento como protagonista o deputado Guilherme Derrite, ele que alterou no fim da noite de ontem, pessoal, o relatório do projeto antifacção sobre a atuação da Polícia Federal nesse enfrentamento. Isso criou, inclusive, uma grande tensão no governo, especialmente porque ainda hoje nós teremos a votação da matéria no plenário da Câmara, tá? Então, vamos ver o que nos aguarda na sequência, não é, David? Até no Abre Alas do programa a gente chegou a citar, né? Mas entre as principais críticas, até a Polícia Federal se manifestou, Gleisi Hoffmann, ministra do governo Lula, também se manifestou contra essa alteração, porque basicamente a Polícia Federal, para atuar naquele território, para realizar uma investigação, até mesmo a operação, tem que pedir a bênção, vamos dizer assim, do governador do estado. E isso, claro que entre as atribuições da Polícia Federal, que é uma esfera superior às polícias civis, por exemplo, enquanto investigação, não cabe, né? Você realmente pode ter essa interligação, porque o Derrite até chegou a defender isso durante a participação aqui no Jornal da Manhã de ontem, dizendo que o objetivo é classificar as organizações criminosas como terroristas, mas precisa ter essa interligação quando a Polícia Federal solicitar uma intervenção, uma ajuda da Polícia Civil, e não necessariamente ter que pedir benção para entrar naquele território e realizar uma operação. Aí realmente eu vejo como uma visão equivocada do agora parlamentar, né, licenciado no cargo de secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Não, e André, assim, tem uma questão nessa história toda que ela é absolutamente fantasiosa, porque se você parar para pensar, nós estamos discutindo formas mais eficientes para conseguir combater o crime organizado. Uma das coisas que a gente mais fala nesse programa o tempo todo é como o crime organizado está dentro de todas as esferas da administração pública e privada. Como ele está já entranhado no Estado. Cada vez que eu tiver que pedir uma autorização, se eu tiver que avisar alguém que eu vou fazer uma operação, eu corro um risco enorme de levar essa operação ao fracasso. Eu corro um risco enorme de que isso seja vazado para representantes do crime organizado que vão se organizar para não serem pegos. A gente viu a operação que aconteceu recentemente no estado do Rio de Janeiro e grande parte do que muitos chamam de sucesso, e eu entendo que foi uma operação de sucesso também, aconteceu exatamente por conta do elemento surpresa. A hora que a gente precisa envolver mais pessoas, que a gente precisa avisar mais entidades, esse risco de perder o elemento surpresa se torna ainda maior. Inclusive, isso é uma constante, ame-o ou odeio, mas isso é uma constante até no posicionamento do próprio presidente Donald Trump, que, querendo ou não, é o comandante em chefe do maior exército do planeta. Toda vez que vem um jornalista perguntar para ele: presidente Trump, qual é a sua estratégia para derrotar o Estado Islâmico ou a sua estratégia para invadir a Venezuela? Ele fala: none of your business, none of your business. Não é da sua conta. Então, para manter o elemento surpresa e imprevisibilidade em qualquer cenário de confronto é fundamental, e parece que vem de fogo amigo da justiça e não só das amarras que são colocadas, né? Eu vou partir para um rápido break, só para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, segue a todo vapor e volta para vocês daqui a pouquinho. A gente segue aqui, só para dar um fecho aqui. Josias, palavra sua, arredondando a bola, a gente segue em frente. Pois é, isso me parece mais um embate entre São Paulo e a Federação, que é uma coisa tradicional. São Paulo, ele tende a... E a Polícia Federal, ela tem sido cada vez mais vista como instrumento do STF, como muito próximo ao governo Lula. Pode ser uma visão equivocada, mas eu acho que isso tem a ver com o que foi feito, né? Então, a gente vê que São Paulo tradicionalmente se opõe ao que... E você vê isso até em outros momentos. Por exemplo, Bolsonaro era o presidente, Dória era o governador. Havia ali uma oposição muito grande. Em outros momentos, repetidas vezes, a gente vê isso, né? Agora vamos ver aí o que vai acontecer. Mas tem um aspecto também que a gente tem que observar, porque assim, falta coordenação muitas vezes. É claro que a Polícia de São Paulo tem números exemplares em relação a queda, né, nos mais diferentes indicadores, números e mas às vezes batem cabeça, como por exemplo a gente viu aquele policial civil que acabou morto durante uma incursão da rota, e os policiais civis que estavam atuando numa comunidade aqui na zona sul de São Paulo. Então, se você também não tiver essa coordenação, fica complicado, porque às vezes você está investigando o mesmo alvo e não tem essa coordenação. Aí ok, você realmente pode pedir essa ajuda ou até mesmo dar uma sondada. Agora, você ter que pedir autorização, ao meu ver, realmente é uma visão equivocada, porque você disputa
protagonismo. E não tem que disputar protagonismo. Você tem que disputar efetividade. Seja a Polícia Federal, seja a Polícia Civil. Porque a gente viu, por exemplo, durante a morte do Rui Ferraz Fontes, no litoral paulista aqui, que a Polícia Federal se colocou à disposição para contribuir nas investigações e o secretário também negou essa ajuda, disse que não precisava. Então, não tem que ficar nessa disputa de protagonismo. Tem que realmente resolver o problema, os anseios da população, que é melhorar os indicadores de segurança pública. E para isso precisa realmente da autonomia entre os poderes. Total. Difícil discordar, pelo contrário, mas que o Derrite assumiu uma bucha e tanto, um tema espinhoso, mas pelo menos a postura dele está sendo, enfim, agregadora, tentando ouvir diferentes partes, mas pelo menos, eu falo por mim aqui, imagino que pelos meus pares, mas também não vou colocar palavra na boca de ninguém, Guilherme Sugimori, mas eu acho que a gente tem que ter um respeito redobrado para quem algum dia já trocou tiros na linha de frente, já utilizou uma farda em serviço da população, ao contrário dos especialistas de pantufa, os catedráticos aí sempre cheios de teses, mas pouca correspondência na realidade, né? Acho que ele discorda um pouco de você. É que você não colocou palavras na boca dele, André. Veja, minha opinião pessoal sobre essa limitação da atuação da PF, comunicação às polícias locais, eu acho completamente alucinado isso, não vejo qualquer benefício. Pode ser uma questão de jogo político, né, como você mencionou, mas vamos lá. Primeiro, possivelmente inconstitucional, tá? A atuação, competência da polícia é definida por Constituição, acho que artigo 144, se eu não me engano, tráfico, repressão a tráfico, crimes interestaduais ou internacionais e qualquer coisa que afete os bens e interesses da União, isso é competência constitucional, então não dá para se limitar isso aí numa lei estadual, num projeto de lei, não lei estadual, perdão, mas numa lei não constitucional. E o que a Ana falou, está correto. Assim, é mais fácil infiltrar organizações e governos locais do que a um nível federal. Quer dizer, você está limitando uma atuação que é notoriamente eficiente. Tá? Comunicar isso para a unidade que a gente justamente tem um problema de infiltração, de controle, a gente sabe disso, discute isso todo dia. Total. É absurdo, não vejo qualquer sentido nisso. Deus queira, espero que seja só essa questão política. Porque qualquer outro viés de observar isso é extremamente preocupante. Se não é uma preocupação São Paulo versus federal, é o quê? Dificultar a atuação da polícia contra crime organizado? Puxa, não vejo como sustentável isso. Isso deve ser alterado, deve cair, acredito eu, especialmente por causa dessa questão constitucional que eu falei. Mas, razoavelmente, não vejo como sustentar. Tema da vez, a polêmica e tanto, pessoal, em torno do PL antifacção, que segue sendo debatido, Guilherme Derrite comandando, muito vozerio em torno dele. Aí, pelo menos de pano de fundo, parece essa disputa por protagonismo e paternidade, de pelo menos quem vai ditar os termos, né? Seja o governo de São Paulo, que o Derrite, de certa forma, encarna, e também Polícia Federal, governo federal, PT e seus satélites, enfim, o que a gente quer é proteção a todos vocês aí do outro lado. E a nós, será que é pedir muito? É um momento de grandeza e vontade política, pensando na sociedade brasileira que não aguenta mais. 10 horas e 31 minutos. Antes da gente seguir adiante, enfim, só David arredondando essa bola, a gente já vai para Minas Gerais. Não, é porque assim, eu vejo até uma torcida aqui no chat, estava acompanhando o pessoal que acompanha o nosso programa, né? Alguns são contra essa medida, alguns favoráveis em relação a essa proposta do Guilherme Derrite, mas fato é que se você torna realmente as regras mais rígidas, ou seja, o aumento de punição, como ele mesmo enfatizou aqui durante a entrevista no Jornal da Manhã, você desestimula o crime, porque é aquilo que a gente já refletiu sobre esse aspecto ontem, né? Dizendo que, olha, se a pessoa realmente tem uma punição exemplar, ela vai pensar 2 vezes antes de voltar a delinquir. Então, isso é um aspecto que realmente precisa ser alterado na nossa Constituição. Você viu que o seu amigo Lincoln Gaquia também chegou de carrinho no Derrite. Pois é, e é um especialista, assim... Gaquia meteu, né? Abro aspas aqui, e o David comenta. Bastante. Ele falou, projeto de Derrite pode excluir Polícia Federal, Ministério Público e afetar operações contra o crime organizado. Palavras fortes de alguém com credibilidade nessa frente, né? E qual foi a maior operação já realizada contra o crime organizado, já
feita no nosso país, a Operação Carbono Oculto. Quem coordenou tudo isso, apesar da disputa de protagonismo, pelo menos o embrião, foi o Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, assim, a gente tem que tornar legítima a ação dessa força de segurança que enfrenta, de fato, o crime e tem serviço de inteligência exemplar. Eu também acompanho muitas fontes que estão ligadas ao serviço de inteligência da PM. Olha, é um serviço exemplar, a gente não pode ficar dando muitos detalhes assim sobre o que eles fazem, mas realmente eles têm uma atuação muito forte em relação à identificação das pessoas ligadas ao crime organizado e até mesmo para conseguir desarticular essas quadrilhas. Então, assim, a gente vê efetividade nessas ações. E o Lincoln Gakia, que é uma autoridade que há mais de 20 anos, inclusive é a mais ameaçada do nosso país pelo crime organizado, né? Assim, a pessoa número 1 realmente contra o crime, realmente a gente tem que trazer à tona a lucidez de ouvir uma voz como essa. Não, sabe Agora, só para também não ficar na crítica, Aninha, só em termos, para dar o todo aqui, o Lincoln Gakia também elogiou pelo menos a parte que, enfim, os métodos ali de asfixia financeira, de sufocamento do financiamento, ele elogiou também o cumprimento de pena em regime fechado por completo e também a proibição de fiança e indulto aos faccionados narcoterroristas. Então, não é que foi só críticas e cuspindo marimbondos, não, também teve elogios. Aninha? Não, sabe, André, eu acho muito curioso que muitas vezes a gente vê essa briga por protagonismo, né? A gente está aqui discutindo, o governo federal, o governo do estado de São Paulo, como se o crime organizado fosse algo muito fácil de ser combatido e que a gente não precisasse de uma efetiva integração das forças de todos os entes federativos. Então, o que a gente vê são tentativas de trazer a centralização de poder para um ou para outro lado, quando, na verdade, acho que todo mundo tinha que tirar um pouquinho da sua autoestima, sentar na mesa como adultos e entender como cada um pode contribuir, sem ter que ser considerado o pai ou o principal ou quem foi que conseguiu. Porque a gente está diante de uma guerra que a gente já discutiu aqui inúmeras vezes que não é justa. É uma guerra que, a gente já começa numa situação muito vulnerável.